É uma realidade absolutamente única, né? Ninguém nunca enfrentou isso no mundo civilizado nas últimas décadas. Eu não tenho notícia de nenhum governo que teve como seus primeiros passos ou plataforma confrontar a academia ou o sistema universitário do país. Porque é notório saber, né, desde as épocas medievais, que a produção de conhecimento é a base, né, de qualquer sociedade, é a base da soberania e a base do crescimento econômico e do crescimento humano de qualquer sociedade, né? Então você ter como base de proposta governamental criar um confronto com as universidades federais, principalmente, né, que formam um dos maiores sistemas públicos de educação superior do mundo. Tá? Isso que ninguém sabe no Brasil, mas é muito importante. Né? O nosso número de alunos é pequeno, 1 milhão, né? Ainda é um número pequeno, próximo de 1 milhão, poderia ser maior. Mas a rede que nós temos, que foi construída e é jovem, né? Se você for parar para pensar, né? Ela tem um impacto na produção científica, na formação de talentos, de capital humano no Brasil, tremendo. Então você começar um governo tentando coibir ou confrontar ou intimidar esse sistema não faz o menor sentido. E não faz o menor sentido nem aqui nem em qualquer lugar do mundo. Tanto é que, como eu circulo pelo mundo, né, por causa da ciência, é muito fácil você ver a reação de completo espanto e quase que aturdimento da comunidade internacional, né, científica, acadêmica, com o que está acontecendo aqui. É algo inédito. É algo que nem nos Estados Unidos você vê com toda a loucura do governo Trump. Ele nunca confrontou a Harvard, ou a Yale, ou a Princeton, né? Porque ele sabe que seria fatal, né? Porque a sociedade americana seria em defesa imediatamente do sistema universitário, sistema acadêmico americano. Né? Então não é só uma surpresa, é algo que não tem o menor sentido lógico e demonstra claramente, né, o que todo mundo está ficando careca de saber, né, que não existe proposta alguma coerente de governo, né, não existe projeto nenhum. É aos trancos e os barrancos, é na improvisação, e esse confronto é quase como que para tirar a atenção de outras coisas, né, que estão ocorrendo. Né. Uma das coisas mais tristes que eu tenho presenciado, eu pessoalmente, é a quantidade de mensagens que eu tenho recebido, e-mails, Twitter, Facebook, de jovens, né, desesperados por que fazer, porque foram lá, conseguiram seu doutorado, seu pós-doutorado, são jovens que participaram de Ciências Sem Fronteiras, né, que deu uma esperança tremenda da ampliação dos quadros de doutores e pós-doutores no Brasil. Foi um dos maiores programas de pós-doutorado e doutorado no exterior do mundo, né? Eu sempre falo isso, né? E de repente essas pessoas, né, que ficaram anos para conseguir esse tipo de aperfeiçoamento não tem para onde vir, não tem para onde trabalhar. Então essa fuga é um fenômeno que o Brasil já conhece. Nós tivemos fugas nos anos 30, né, nos anos 50, depois do golpe de 64, tremenda perda, né, de cientistas, alguns dos quais se transformaram em líderes do mundo. Né, o Casaus-Nussens-Wein é um dos exemplos clássicos, né, dos pesquisadores, a Ruth e o Victor, que se transformaram nos líderes da pesquisa em malária, né, no mundo, em Nova York. Né. Enfim, na minha geração, no final dos anos 80, foi a mesma coisa, né, quando o governo Sarney explodiu e a inflação explodiu. A nossa geração foram dezenas de milhares de cientistas que foram embora. Eu acho que aqui pode ser pior, porque é o grau de desespero, o grau de falta de esperança do que fazer numa situação como essa é muito sério, é muito profundo. Então eu estou sentindo que esse êxodo pode ser muito maior do que nos casos anteriores. Ele pode se comparar, vir a ser da mesma magnitude, ou talvez maior do que ocorreu nos anos 60, né, que provavelmente foi o maior êxodo científico que o Brasil teve. Né. Então, isso você não reverte em décadas. Né? Esse tipo de perda não é uma coisa que você reverte em 1 ano e 2 anos, porque até você conseguir formar esse capital humano e até você convencer as pessoas que vale a pena voltar, né? Porque esse é o drama do Brasil. O Brasil vive desses ciclos. E eu mesmo comecei a fazer coisas de volta no Brasil em 2002.
né, quase 18 anos atrás. E de repente a gente não tem nenhuma noção do futuro. Né? Tudo que você construiu, tudo que você planejou, todas as benesses que decorreram dessa infraestrutura científica que eu consegui implantar aqui no Brasil, podem virar fumaça de um dia para outro. Né? E parece que ninguém se importa, ninguém vê a gravidade, né, do que você acabou de dizer. Né? Eu acho que o desemprego deve ser ainda maior do que 25%. Porque esses são relatos muito difíceis de você aferir, entendeu? Porque tem gente que nunca voltou, né? Tem gente que pode ter ficado, né, sem nunca ter voltado para cá. E outra coisa, a gente ainda não tem a noção exata de quem vai querer ir embora das universidades federais, que pode ir embora, porque vai ser absorvido pelo mercado internacional científico, né? Bom, eu acho que essa era parte de uma proposta original anos atrás, né? De usar os royalties do pré-sal para saúde, educação e ciência e tecnologia, né? E não é só o pré-sal mais, né? As reservas de gás que foram descobertas aparentemente agora em Sergipe e outras potenciais fontes de riqueza que poderiam... Porque o que você está falando de investimento de bolsas é troco. Nós estamos falando de um valor para um país das dimensões do Brasil, com um PIB, né, do valor, é absolutamente ridículo. Né? Você não vai alterar dinâmica nenhuma econômica mantendo ou aumentando até o número de bolsas, aumentando o valor das bolsas, entendeu? Então o argumento que você está usando isso para economizar não faz o menor sentido. Tem um monte de coisas para economizar. Tem centenas de empresas que devem para a Previdência Social bilhões de reais, né? E essa dívida, parte dela poderia ser convertida em recursos, investimento para ciência e tecnologia. Então existem ideias e mecanismos que os países mais avançados do ponto de vista científico já têm experiência há anos, né? Então eu não vejo isso como a desculpa fiscal que, né, você precisa economizar dinheiro. Tá aí um lugar que você não precisa economizar, pelo contrário. Porque se você economiza aí, você compromete a capacidade do Brasil agregar valor à sua economia no futuro de várias ordens de magnitude a mais do que o investimento que você está fazendo agora, entendeu? E o pior, eu acho que não é nem isso. O pior é você tirar do ethos nacional, da cultura do brasileiro, do jovem brasileiro, que ele pode ser cientista. Que o Estado vai apoiar ele, que a sociedade brasileira vai fazer algo que o apoie para virar cientista. Que nós tínhamos esse complexo de vira-lata, tinha quase que ido para o fundo do poço quando os alunos brasileiros começaram a se destacar no exterior, nas maiores universidades do mundo, os programas mais diversos, né? E isso ficou claro para quem foi, para quem viu, que não tem, o talento humano existe em qualquer lugar do mundo, né? Só que no momento que você começa a desincentivar a juventude, mostrando que não existe apoio nenhum do seu país e que o seu país não celebra a possibilidade de investir na formação de cientistas e com isso apoia, né? Porque falar da boca para fora é uma coisa, o negócio é pôr dinheiro na mesa, né? Você remove da cultura nacional esse parâmetro. E eu acho que isso ainda é mais danoso do que qualquer efeito outro que nós estamos discutindo aqui. Porque aí o cara fala, não, eu vou embora daqui ou eu vou fazer outra coisa. Eu vou trabalhar no mercado financeiro. Bom, eu só tenho a dizer que eu estava no exterior, estava em Lisboa, depois estava na Europa, rodando a Europa nas duas manifestações, e eu nunca me senti mais orgulhoso de ser brasileiro, de ser cientista brasileiro, do que vendo a próxima geração de cientistas brasileiros, educadores e, né, de jovens brasileiros saindo às ruas para defender os seus direitos. Eu me senti verdadeiramente orgulhoso de todos eles e de todos os meus colegas das universidades federais, todos os professores, funcionários, alunos, que basicamente saíram às ruas para capitanear um processo que não pode parar. Um processo de retomada da nossa democracia que está ameaçada e basicamente a retomada da nossa soberania, que está sendo rifada perante os nossos olhos. Então eu agradeço profundamente a coragem e a determinação dessa juventude.